Mónica, muito bom dia. Obrigada por estar aqui connosco na edição das 12. Vamos falar destas questões em torno da Europa, a crise da dívida soberana que teima em não nos deixar. Temos novidades em relação a Madrid. Neste passado fim de semana, o Executivo de Madrid pediu um resgate para a banca de 100 mil milhões. Agora já se vão sabendo algumas das condições. Como é que vê este resgate à banca? Como deve ter reparado, o Executivo espanhol esforçou-se bastante por nunca usar a palavra resgate. Exato. Tentando colocar algum distanciamento entre a situação espanhola, sobretudo entre a situação espanhola e a situação portuguesa e grega. Há um ênfase muito grande em se tentar demonstrar que o que se passa em Espanha tem quase única e exclusivamente a ver com o setor bancário, portanto, que é uma necessidade de um apoio específico ao setor bancário. Não vão ser necessárias as medidas macroeconómicas que estão a ser aplicadas em Portugal e na Grécia, porque, de acordo, mais uma vez, com o Executivo espanhol, o país já está a cumprir um plano de austeridade e vai conseguir manter-se quer dentro das metas do Pacto de Estabilidade, quer do semestre europeu. Portanto, quer os desequilíbrios orçamentais e o déficit excessivo estão sob controle. E, portanto, houve um grande ênfase nesta toada do setor bancário. E reclamaram também uma certa autonomia ao fazerem de conta de dizer mesmo que o plano de austeridade já está a ser implementado por eles. Isso é o reclamar uma autonomia. Sim, que os outros países não tiveram. O que a Espanha aqui está a tentar mostrar, acredito eu, é que as medidas de austeridade já estavam a ser tomadas. Portanto, não esperou que a crise se tenha agudizado para poder agora, ou para vir agora, pedir ao Eurogrupo apoio financeiro para o banco. De todo modo, o que nós sabemos, e isso foi amplamente divulgado na comunicação social, foi que sábado passado, de facto, Espanha avançou com pedido de apoio financeiro para o sistema bancário e que o Eurogrupo terá se demonstrado disponível para o fazer até ao montante de 100 mil milhões, o que alguns, e vocês passaram isso também hoje, o que alguns já começam a achar que talvez até seja insuficiente. Espanha argumenta que apenas 30% da banca é que está em situação de carência e de grande debilidade. Hoje a Fitch cortou a nota de 18 bancos espanhóis, nomeadamente aqueles que estão particularmente expostos ao setor imobiliário e ao setor da construção, a bolha imobiliária que nos últimos 10 anos se veio a construir e veio a aumentar em Espanha. E, portanto, hoje o que nos falta saber, e já começaram a sair algumas notas, é os pormenores técnicos do apoio financeiro. E nós ainda agora falávamos, antes de entrarmos no ar, os mercados estão-se a ressentir da falta destes pormenores técnicos. De onde vem concretamente o dinheiro, quais é que são as taxas de juros que vão ser aplicáveis. Espanha tentou... É isso que falta para os mercados se convencerem de que vai haver realmente uma solução para o caso espanhol? Eu acredito que sim, eu acredito que quando nós tivermos esclarecido qual é que é o montante de juro que Espanha vai pagar, nós ouvimos Espanha reivindicar uns 3, 4%, que seria bastante inferior ao que Espanha está a conseguir dos mercados. Aliás, ainda hoje a colocação de dívida não está a correr muito bem. Quando nós soubermos, ao que parece, o que vai acontecer é que o governo espanhol receberá o dinheiro, tratará de o emprestar aos bancos e depois tratará também de pagar o empréstimo às entidades europeias, porque parecia que a solução que era favorecida pelo governo espanhol seria uma injeção direta de fundos europeus na banca espanhola, o que também seria um modus operandi diferente de tudo o que está a acontecer agora na Europa. Agora o que está a ser adiantado é um empréstimo à banca semelhante ao empréstimo à banca portuguesa, através da injeção do dinheiro do Estado, mas com a participação do próprio Estado. Com a participação do próprio Estado e com a corresponsabilização do Estado na gestão dos fundos. Hoje já se falava que o empréstimo teria, creio que é o El País que avança com isto, que o empréstimo teria uma duração de 15 anos, com um período de carência de 5 anos, portanto, para dar aqui alguma folga para o ajustamento e para a reestruturação da banca, mas a verdade é que ainda há pouco ouvimos também fontes de Bruxelas dizerem que os juros serão de 8,5%, porque é normalmente essa a taxa de referência para empréstimos deste tipo. Portanto, eu, tentando-me colocar uma posição que me é particularmente difícil, porque acredito que estas agências de notação têm excedido um bocadinho o seu poder e têm
usado a sua capacidade de influência para além daquilo que seria desejável por todos nós. Mas se eu fosse a diretora da Fitch neste momento, eu também estaria com algumas dúvidas, porque de facto é necessário haver um esclarecimento cabal de quais é que vão ser as condições deste empréstimo, que é uma boa notícia. Este empréstimo é de facto uma boa notícia. Aliás, os mercados reagiram favoravelmente num logo primeiro no momento. dia que se soube, mas depois começaram novamente a mostrar alguns sinais de desconfiança. Deixe-me só acrescentar isso, Mónica, a Fitch, que diz, perante a desconfiança de que falávamos, que Espanha vai falhar as metas. 6,4%, dizem eles que vão ficar longe do déficit de 5,3% para este ano, o que um déficit de 6,4% este ano, creio que a acontecer, compromete os 3% do Pacto de Estabilidade com que Espanha está obrigada para 2014. Na realidade, o que nós aqui temos é, mais uma vez, uma série de especulações sobre qual é que vai ser a performance espanhola. Eu acho que é de notar que este pedido de apoio financeiro tem contornos distintos dos anteriores pedidos de apoio financeiro. Para começar, é um pedido de apoio financeiro que vem antes da ruptura. Como se deve lembrar, a Irlanda só o faz quando a nacionalização da banca lhes empurra o déficit para 32%, portanto, em volta dos 30%. Portugal também o pediu tardiamente, como aqui especulamos. No caso da Grécia, não só o pedido é tardio, como a resposta europeia é lentíssima. Portanto, eu acho que nós estamos a ver uma Europa a mover-se mais depressa, os países também a terem a noção de que é necessário jogar mais antecipadamente. Então, no seu entender, este é claramente um caso diferente do irlandês, por exemplo? Eu acho que é um caso diferente do caso irlandês. Não há aqui qualquer avaliação do desempenho irlandês. A Irlanda já está a começar a parar a recessão, estão com algumas expectativas de crescimento já. Ainda a nota da OCDE desta semana vem dizer que o caso irlandês é um caso que está a interromper o ciclo de recessão. Mas de facto creio que, apesar de ser diferente, há aqui algumas boas notícias e para Portugal é um caso que é particularmente relevante. Não só a Espanha é o grande destino das nossas exportações, como é o grande investidor em Portugal e apesar de Portugal estar fortemente empenhado em procurar outros mercados neste momento, a nossa estratégia de diplomacia económica tem se intensificado nos últimos meses. Espanha continua a ser, até pela circunstância da contiguidade geográfica, continua a ser um parceiro sem o qual nós não podemos passar. E hoje, um tema muito recorrente esta manhã era não só o impacto concreto para Portugal, mas até para toda a zona euro, não é? Será que isto vai ter implicações, este apoio à Espanha vai ter implicações no futuro do euro? Era já uma das questões que se levantava esta manhã. O futuro do euro que tem estado muito em discussão e precisamente sobre isso este fim de semana na Grécia vão haver eleições, não se está a discutir apenas o futuro da Grécia, muito provavelmente também é o futuro do euro que está aqui em questão. Para agudizar a atenção do que se vai passar este fim de semana, nós estávamos a falar disso há pouco, não só se começa a aventar a possibilidade de Chipre ter que pedir um resgate. Chipre é vizinho da Grécia, portanto há ali também um efeito de contágio geográfico que é sempre muito relevante nos aspectos positivos e nos aspectos negativos, mas também temos as declarações da Ministra das Finanças austríaca que Itália vai pedir resgate. Que Itália também vai ter que pedir resgate. As taxas que Espanha está a conseguir hoje, que Itália, desculpe, está a conseguir hoje na emissão de bilhetes de tesouro não estão a ajudar a contrariar. Não estão a ajudar a contrariar este fenómeno. Agora, na Grécia, estas eleições são particularmente importantes, porque vão significar, mais uma vez, que a Grécia vai tentar ter um governo de conciliação, neste momento é com a salvação nacional, mas aumentaram nos últimos dias os levantamentos dos depósitos bancários na Grécia. Portanto, neste momento, um dos grandes receios é a fuga de capitais da Grécia. Que já está a acontecer. Que já está a acontecer e que se tem agudizado antes das eleições. Eu acredito que o que há aqui é... Eu lembro-me de, há uns anos atrás, ter visto pela primeira vez com a crise argentina um cenário que para nós é praticamente inconcebível, que é ir a uma caixa multibanco tentar levantar dinheiro e não havia dinheiro na caixa multibanco. E não tinha a ver apenas com uma ruptura da capacidade de reposição. E, portanto, estas medidas que nós temos estado a ouvir, que são especulativas, não há provas de que elas estejam a ser planeadas, a não ser
no que é o planeamento típico dos técnicos destas áreas para planear cenários A, B e C, mas estou-me a referir nomeadamente a estas medidas de controle dos capitais na Grécia, de evitar o levantamento acima de determinados montantes, num cenário extremo. Os técnicos gostam muito de brincar com os técnicos e os teóricos, no qual eu me incluo também na minha atividade académica, gostamos muito de construir estes cenários, mas até a possibilidade de se ter que fechar fronteiras terrestres estava a ser equacionada. Isto são todos sinais de alarme que não estão a ser alvo de discussão política séria neste momento, mas que traduzem a imensa inquietação que a Grécia e os outros países têm em relação ao resultado destas eleições. A semana passada, quando cá estive, tivemos a oportunidade de comentar uma sondagem na Alemanha que dizia que metade dos alemães não compreende os resultados eleitorais na Grécia, não compreendem, sobretudo, o voto em partidos cuja mensagem pode ser reduzida ao não vamos pagar a dívida e vamos promover a saída da Grécia do euro. Mas o líder do partido da extrema radical na Grécia, o Syriza, disse que não pretende que a Grécia saia da zona euro, não pretende continuar a sofrer este plano de austeridade. Essa declaração, de todo modo, já é uma evolução positiva, porque o limite aqui está a ser colocado na vontade de permanecer ou não na zona euro, porque o que se tem acreditado é que os países que querem permanecer na zona euro não se trata de dizer que eles são totalmente imunes ao sofrimento. De facto, a Grécia está com grandes dificuldades e não pode haver demonstrações de insensibilidade em relação à vida dura que muitos gregos estão a ter neste momento. Não se trata apenas de apelar a que cumpram as suas obrigações, a que paguem impostos. Nós não podemos descurar a elevadíssima taxa de desemprego grega, a maior da Europa, a elevadíssima taxa de desemprego jovem grega, mais de metade dos jovens estão desempregados, e isso tem repercussões imediatas na vida destas pessoas. O que aqui se acredita que pode ser uma mensagem positiva é haver a declaração de um partido que se tinha posto quase à margem do processo, a declaração de que vai permanecer empenhado na manutenção na zona do euro. Talvez seja necessário, mais uma vez, discutirmos as contrapartidas, discutirmos as condições, porque se os gregos se revelarem incapazes de atingir este limite que nós, comunidade europeia, estamos a impor, de facto, não se cumpre sequer o ideal europeu. Mas se o Syriza ganhar, é possível a Grécia permanecer na zona euro e não cumprir o plano a que está obrigada? Essa é, de facto, a pergunta do milhão de dólares, neste caso dos vários milhões de euros. Saber se a União Europeia, se a União Europeia e os parceiros, o FMI também, vão ter disponibilidade para, mais uma vez, reajustar as condições que estão a ser impostas à Grécia. Uma vez que se mostraram mais flexíveis, no caso espanhol, isso não poderá ser um indício de que poderá haver flexibilidade também para os outros 3 países que já estão resgatados? Eu acho esse seu ponto de partida muito interessante, juntando ao que já estávamos a dizer antes, que é reconhecer que são crises diferentes. Mas, de facto, essa nota é muito importante. Nós, em relação à Espanha, estamos a assistir à possibilidade de haver intervenções diferentes. Portanto, isto também é a Europa a dar sinais de que é capaz de soluções criativas, no sentido de novas. Não é como alguns jornais anunciavam, não é o anúncio do fim da política de austeridade como boa receita, não. A União Europeia vai continuar, e o FMI vão continuar a impor medidas de austeridade, mas pelo menos há aqui, como dizia, há aqui a abertura para novas soluções, para poder olhar para as crises como sendo diferentes. Mesmo a crise grega, como sabe, é diferente da crise portuguesa. Até mais do que a crise, talvez a capacidade de resposta e a forma como se está a responder são substancialmente diferentes. Portugal tem um amplo consenso político, Portugal tem um amplo consenso social, o governo português não está cego e surdo ao esforço que está a pedir aos portugueses. Há mensagens de esperança e de reconhecimento que estão a ser passadas e que sempre foram passadas. E desse ponto de vista há uma grande diferença em relação à Grécia. Agora, há também a necessidade de se responder de forma diferente a crises que são
diferentes e que estão a ter respostas por parte das populações de forma distinta também. E a Europa tem de ter essa capacidade de respeitar as diferentes necessidades e os diferentes tipos de resposta? Tem que ter. Eu acho que tem que ter. Acho que não pode passar por outra forma. Quando nós olhamos para o que está a passar na União Europeia, isto podia-se dizer que nos manuais a União Europeia foi evoluindo de forma totalmente contraproducente. A forma como nós fizemos o alargamento e o aprofundamento, fomos admitindo cada vez mais Estados e aprofundando as competências que tínhamos e as áreas de partilha, sem que verificássemos cabalmente se todos os Estados estavam prontos. Não vou nomear, mas de facto verifica-se que alguns países não estavam prontos para fazer parte da zona euro. E, no entanto, houve aqui alguma pressa em mostrar que a União Europeia poderia caminhar a passos muito largos. Portanto, o que a União Europeia tem que fazer, respeitando até esta tradição, este objetivo que foi criar-se para manter uma zona de segurança, criar-se para criar uma zona de prosperidade, é, de facto, olhar para as suas várias componentes com o grau de homogeneidade que nós temos. Nós somos todos muito mais parecidos do que diferentes, mas reconhecendo que há uma margem de diferença e, sobretudo, que há países que estão numa situação, como a Grécia, em que o limite da tolerância está a ser atingido. Nós sabemos que ainda há outras medidas que podem ser adotadas, mas, mesmo assim, a União Europeia tem permanecido, não só respeitando os países, ainda hoje a senhora Merkel é destacada a dizer que respeita profundamente o esforço português e respeitam profundamente o esforço grego. E desse ponto de vista, talvez haja necessidade para ainda mais alguma diferenciação. Não se pode passar a mensagem de que esta ajuda vem sem contrapartidas. Não vem sem contrapartidas. Não há almoços grátis e neste caso, a componente de solidariedade é presente, é fundamental, mas há aqui uma parte de corresponsabilização, porque senão o que estaremos a fazer é remediar uma situação que acabará por eclodir no futuro. E, portanto, mas tem que haver, de facto, em nome do que é a União Europeia, um olhar específico para cada um dos povos que a compõe e soluções diferenciadas para cada uma das crises. Mónica, muito obrigada pelo seu comentário Obrigada, aqui na edição das 12.